Olá, meus catequizandos, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez para poder dar as últimas explicações para vocês sobre a Eucaristia e sobre a confissão. Mas antes, vamos pedir a luz do Espírito Santo que nos ilumine, tá bom? Fazer nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, crianças, está se aproximando um dia muito importante para vocês. Vocês finalmente vão receber o corpo e o sangue de Cristo, né? O sacramento da Eucaristia. Então, eu vou falar um pouquinho assim dos preparativos. Vocês vão usar uma túnica, né? Por baixo dessa túnica, vocês vão ter que ter uma camiseta branca ou uma calça, e com a calça jeans, um tênis. As meninas, se quiserem vir de vestido ou de sainha, também pode, porém tem que ser branca, tá? Roupa clara embaixo da túnica. Outra coisa, as meninas, não coloquem batom muito vermelho, pode passar assim um brilhozinho bem de leve, tá? Venham bonitinhas, com o cabelo bem arrumado, os meninos também com o cabelinho arrumado, né? Porque vocês vão receber Jesus, né? Pela primeira vez. Então, vamos vir bem bonito, tá certo? Que mais? Acho que por enquanto é só isso. Depois, se eu lembrar mais alguma coisa, eu falo, tá? Então, para eu falar sobre a Eucaristia, eu queria que vocês pegassem a Bíblia, que fosse lá em Marcos, capítulo 14, para vocês lerem junto comigo, tá? Marcos 14, o versículo 22 ao 23, tá? Vamos lá, pegando a Bíblia, Marcos 14, versículo 22 ao 23, que diz o seguinte: Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai isto, é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou a eles e todos beberam. E disse-lhes: Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Palavra da salvação. Então, como vocês podem ver, está aqui na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus, né? É um livro sagrado, é o que Jesus realmente falou, né? Então, a Eucaristia é um sacramento que foi instituído pelo próprio Jesus. Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Eucaristia é o sinal de vida e unidade dos cristãos. Sacramento da presença real e verdadeira, física e vivificante de Jesus, Cristo morto e ressuscitado. É o centro da nossa vida cristã. A celebração da Eucaristia é o ponto mais alto da vida do cristão. E também é o momento mais importante da missa, né? É no momento da Eucaristia, no momento em que o padre faz a consagração. Naquele momento que o padre levanta a hóstia, depois levanta o cálice, é nesse momento que se torna o corpo e o sangue de Cristo. Comungar significa alimentar-se do corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Eucaristia quer dizer ação de graças, ou seja, agradecimento. Jesus entregou a sua própria vida até a morte na cruz por nós. Esse é o maior louvor, o melhor agradecimento que Deus Pai poderia receber.
A Eucaristia é, portanto, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que é dado a nós para ser o alimento da nossa vida espiritual. O pão partido significa o corpo de Jesus, sacrificado por nós. O vinho separado significa o seu sangue derramado na cruz. Então, a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus, um sacramento instituído pelo próprio Jesus, né? Na última ceia, ele instituiu a Eucaristia. E é o momento em que vocês vão receber pela primeira vez o corpo e o sangue de Cristo. Para nós recebermos Jesus, nós temos que estar com o nosso coração puro, limpo, né? Sem nenhum pecado. Por isso, antes de receber a primeira Eucaristia, vocês vão passar pela confissão, que também é outro sacramento, certo? Esse sacramento da confissão também foi instituído por Jesus, porque Jesus falou a seus apóstolos: tudo o que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Tudo que vocês perdoarem será perdoado no céu. Então, Jesus também é o autor do sacramento da confissão. Então, por isso, vocês também têm que se preparar para se confessar pela primeira vez, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a confissão também. Quando vocês forem confessar, você vai lá perto do padre, o padre vai fazer o sinal da cruz, vocês fazem junto com ele, tá? Na hora que o padre falar em nome do Pai, vocês pegam na mesma hora, já começa. Pai, Filho, Espírito Santo. Tá bom? Vamos pegar, então, Ezequiel, capítulo 20, versículo 19. Então, crianças, peguem a Bíblia em Ezequiel, capítulo 20, versículo 19, que diz assim: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vivei segundo minhas leis. Observai meus preceitos e pondo-os em prática. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, para fazermos uma boa confissão, temos que conhecer os mandamentos, né? Então, vocês aprenderam os 10 mandamentos no primeiro ano. Então, a gente tem que rever os mandamentos e ver aonde a gente está errando. Para se fazer uma boa confissão, se a gente não sabe os mandamentos, que são as leis de Deus, a gente não vai saber confessar, certo? Então, vamos lá. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós estamos arrependidos verdadeiramente? Antes de confessar, a gente tem que sentir isso. Não adianta a gente fazer uma confissão por apenas uma obrigação. Porque chegou o Natal ou porque chegou a Páscoa. Nós temos que estar arrependidos dos nossos pecados, verdadeiramente. Desejoso de se pedir perdão a Deus, né? Então, todo amor sem Deus é falso. Temos colocado Deus em primeiro lugar em nossa vida, porque o primeiro mandamento, vocês sabem, é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos posto a Deus em primeiro lugar em nossa vida? Uma boa reflexão para vocês, né? Ou temos dado prioridade ao nosso celular, ou ao videogame, ou ao jogo de futebol, a televisão, a nossa caminha quentinha, né? Dormir um pouquinho até mais tarde. E até mesmo faltando a missa. Todas as vezes que a gente não coloca Deus em primeiro lugar, coloca as outras coisas, aí nós já estamos pecando, né? Porque Deus é prioridade na nossa vida. Tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, uma diquinha aí já. Se eu não estou pondo Deus na nossa vida em primeiro lugar, já estou pecando. Então, vocês reflitam. Deixa eu chegar aqui Pegar aqui, pera lá. Segundo mandamento: não falar seu santo nome em vão. Isso quer dizer o quê? Não colocar o nome de Deus em piadinhas,
em blasfêmia e zombaria, né? Se nós estamos zombando ou fazendo piada com o nome de Deus, jurando falso, usando o nome de Deus, nós estamos pecando também, certo? Terceiro, guardar domingos e festas. Faltar à missa é pecado. Domingo é o dia do Senhor. Porque esse mandamento está ligado ao primeiro, participar das festas da igreja. Então, ó, guardar domingos e festas. A gente tem que estar sempre participando da missa e das festividades da igreja. A gente fazendo isso, se vocês perceberem, né, esse mandamento está ligado ao primeiro. Porque se a gente não vai à missa, a gente não está colocando Deus em primeiro lugar também. Então, toda vez que a gente faltar à missa, faltar nas festas da igreja também, a gente está pecando, ok? Quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Será que estamos respeitando o nosso papai e a nossa mamãe? Estamos amando nossos pais? Devemos sempre cuidar deles, principalmente na velhice, obedecer e amá-los. E também temos que perdoá-los também. Muitas vezes, às vezes a gente fica magoado com o papai e com a mamãe, mas a gente tem que perdoar eles, tá? Isso faz parte de honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. A vida é dom de Deus. Devemos respeitar a nossa vida e a do nosso irmão também. Então, às vezes a gente mata as pessoas, não só assim, com um revólver ou com uma faca. Às vezes, uma palavra que a gente fala que ofende imensamente o nosso irmão, nós estamos matando o nosso irmão também, né? Não é só no sentido de tirar a vida, mas também de levar o nosso irmão à morte com palavras e atos grosseiros. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Devemos nos guardar por inteiro, respeitar o nosso corpo e o corpo do outro. Só assim nasce o verdadeiro amor. Não devemos expor o nosso corpo, temos que respeitá-lo, porque o nosso corpo é o templo de Deus. Dentro de nós vive o Espírito Santo de Deus. Então, nos preservamos e cuidemos do nosso corpo, nos respeitando e respeitando também o irmão. Sétimo, não furtar. Não furtar ou não roubar, né? Nunca pegar o que não é seu. Não roubar também a paz do nosso irmão. Às vezes a gente arruma fofoca, fala mal do nosso irmão. Isso traz com que o nosso irmão perca a paz também. Então, isso é um pecado, tá? Não devemos roubar nada dos outros, não pegar nada que não seja nosso e também não podemos roubar a paz do nosso irmão. Não levantar falso testemunhos. Nunca mentir. Em hipótese nenhuma devemos mentir. Não levantar falso testemunho contra nosso irmão. Não fazer fofoca. Isso é pecado também, tá? Nono, não desejar a mulher ou o marido do próximo. Devemos respeitar a família, né? Não devemos ficar cobiçando o marido e nem a esposa de ninguém, né? Respeitar a família é muito importante. Quem não respeita a mulher ou o marido do próximo está cometendo pecado, cometendo adultério. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Não devemos cobiçar as coisas dos outros. Temos que respeitar as coisas do irmão. Não devemos ficar desejando as coisas dos outros. Às vezes você vê lá seu coleguinha com um tênis bem bonito, fica desejando, ai, como eu queria ter um tênis igual daquele meu amigo. Não devemos fazer isso. Não devemos ter inveja, né? Nós temos que aceitar o que nós temos, não ficar cobiçando as coisas dos outros. Isso também é um pecado grave.
certo? Então, ó, eu revi com vocês todos os 10 mandamentos e expliquei. Aí agora fica mais fácil para vocês refletirem, né, aonde vocês estão errando. E pedir perdão ao Padre para que vocês possam receber Jesus com o coração limpo, certo? Também quero passar para vocês os 7 pecados capitais. São 7. Primeiro, a ira. A ira é a junção dos sentimentos de raiva, de ódio, rancor, que às vezes é incontrolável. Então, sentir raiva, ódio, rancor de outras pessoas é pecado, certo? Não devemos ser raivosos, sentir raiva, devemos ser mansos e humildes de coração. Segundo, a gula. Consiste em comer além do necessário, sem limites e a toda hora, né? Ficar comendo. Às vezes você já tá satisfeito e tá lá comendo. Aí daqui a pouco vê aquele monte de coisa, pega lá, dá uma mordidinha, já joga fora, não aguentou comer tudo, já jogou fora. Isso é pecado, porque tem muita gente passando fome, né? Devemos nos alimentar para matar a nossa fome, mas não sem limites, comer sem vontade e muitas vezes até estragando a comida, né? O vício também faz parte do pecado da gula, o vício, tá? Usar drogas, usar bebida alcoólica, o cigarro, tudo isso é pecado também, né? Terceiro, avareza. Avareza é a cobiça de bens materiais e dinheiro. Aquela pessoa que só pensa em ter, acumular dinheiro, acumular as coisas. Isso é pecado. A gente tem que ter as coisas para a nossa sobrevivência. Não temos que ter ganância, né? E fica com aquilo, eu quero ter, eu vou ter, e vai guardando, e vai comprando. Não, isso não é legal, isso é pecado, tá? Inveja, outro pecado capital. Inveja, desejar atributos, status, posse e habilidade do outro, da outra pessoa. Sentir inveja do que aquela outra pessoa tem, certo? Isso também é um pecado. Não devemos sentir inveja de ninguém. Soberba. Soberba é caracterizado pela falta de humildade de uma pessoa, alguém que se acha autossuficiente. Então, a pessoa se acha melhor do que todo mundo. Não é humilde. A soberba é um pecado capital também. Luxúria. A luxúria é um pecado do apego aos prazeres carnais. Isso já é mais pecado dos adultos. Não tem a ver muito com vocês, né? Aí depois, preguiça. Aversão a qualquer tipo de trabalho ou esforço físico que não nos deixa cumprir com os nossos deveres. Preguiça, não devemos ter preguiça, é um pecado grave. Preguiça de ir à missa, preguiça de ir para a catequese, preguiça de ajudar a mamãe, sabe? Preguiça de fazer a lição da escola. A preguiça é um dos pecados capitais. Então, revisando, 7 pecados capitais. Ira, gula, avareza, inveja, soberba, luxúria e preguiça. Certo? Então, agora vocês já podem ter uma ideia de onde vocês podem, né, se balancear e saber o que falar para o padre. Refletir os 10 mandamentos. Se eu estou falhando em algum dos mandamentos, não estou cumprindo. E também refletir sobre os pecados capitais, tá bom? Espero que vocês tenham, assim, entendido e que eu possa ter esclarecido e acalmado um pouquinho o coração de vocês. Não tenham medo de se confessar, tá? O padre está ali apenas para ouvir, te dar conselhos, né? Depois ele pode te dar uma penitência, né? Que é de costume, dependendo do que você pecou, o padre pode pedir para você fazer uma oração, ou fazer uma caridade, ou fazer um jejum, tá bom? Aí, por último, depois o padre pede para vocês rezarem o ato de contrição.
deixa eu falar. Lembra que eu falei que vocês tinham que decorar aquela oração do livrinho azul? Que o padre falou que queria aquela oração? Porém, como deu toda essa confusão de pandemia, né? E aí ficou para o ano que vem a Eucaristia, aí depois o padre mudou de ideia e resolveu fazer agora. Então, não vai precisar daquela oração comprida. Na hora da confissão, a gente vai dar um papelzinho com uma oração curtinha e eu acho que vocês vão até poder ficar com aquela oraçãozinha na mão, certo? Se vocês tiverem ainda alguma dúvida de como se confessar, vocês podem me estar perguntando no grupo, tá bom? E a Eucaristia é um momento sublime na vida de vocês. É o momento que vocês vão receber Jesus. E que vocês possam colocar Jesus na vida para sempre. A primeira Eucaristia não é uma formatura. Tem pessoas, tem crianças que pensam que depois que fez a primeira Eucaristia, acabou. Não, aí é que começa. Aí que vocês têm que dar o testemunho da vida de vocês, os verdadeiros cristãos. Aí que vocês têm que estar presente na missa, estar ali presente na comunidade, não sumir não. Porque depois tem perseverança, depois tem crisma. Jesus é para a vida toda, ok? E eu espero ver vocês sempre lá na igreja. Então, olha, até sábado, onde vai ser a formação com o padre e depois a confissão, tá bom? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode estar me perguntando no grupo, tá bom? Que Jesus possa estar aí com você, te dando força, te iluminando, que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu lar, tá? Um grande beijo e uma ótima confissão. Tchau!